Olá, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Bom, gente, hoje a aula vai ser um pouco diferente, vai ser uma aula remota. E eu quero explicar, né, o porquê que eu decidi fazer dessa forma. Tá sendo a semana, né, de integração, do simpósio de integração acadêmica, o CIA. Então, alguns professores liberaram os alunos, né, para participarem de minicursos, dos eventos que estão tendo na UFV. E também pelo fato do professor Bruno, né, não estar dando aula essa semana. Então, como vocês não vão ter a aula de 1 hora, eu imaginei que a presença, né, de vocês na nossa aula seria reduzida. E é uma aula importante. É nossa última aula antes da segunda prova. Então, eu preferi fazer dessa forma, né, do que chegar no dia da aula presencial, ter poucos alunos e aí vocês perderem o conteúdo dessa aula, tá? Mas é exatamente a aula que a gente iria ver presencialmente em sala de aula, que é a aula 6, e ela está dividida em duas partes. A parte 1, onde a gente vai falar de esquemas elétricos usuais de subestações, e a parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho da introdução à proteção, mas focado principalmente em relés, tá? De proteção. Bom, vamos começar aqui então com a parte 1. Antes, né, de falar dos esquemas, a gente precisa relembrar o que são barramentos de subestações. A gente já viu na aula passada, né? Barramento, gente, é uma estrutura, né, dentro das subestações que ela interliga, ela é responsável, né, por interligar os circuitos que entram e saem das subestações. Então, ela vai interligar diversos equipamentos, né? Pode ser linha de transmissão, transformador, gerador, vai depender, né, do que está chegando, do que está saindo dessa subestação. Aqui a gente tem duas imagens de subestações diferentes com barramentos, né? Que é esse pórtico aqui grandão. E aqui também a gente tem esses barramentos. Então, esses pórticos aqui altos, né? Geralmente eles são bem altos, né? Porque em geral está chegando linha de transmissão. São os barramentos da subestação. Só estou relembrando porque a gente vai falar muito de barramento, de barra, então só relembrar o que é essa estrutura, né, dentro de uma subestação. E um outro ponto também que a gente precisa relembrar, antes de eu apresentar os esquemas para vocês, é a questão dos disjuntores, né? A gente sabe que os disjuntores são equipamentos de proteção, né? Ele é responsável, né, por abrir um circuito ou fechar o circuito, né, para uma eventual manutenção ou também no caso de uma falha. E a gente viu, né, que os disjuntores, eles são acoplados a chaves seccionadoras. Então, aqui está nosso disjuntor, né, o quadradinho representa o disjuntor e aqui estão nossas chaves seccionadoras. E a gente viu que o disjuntor ele opera com carga, né? Ele abre ou fecha o circuito, enquanto as chaves seccionadoras elas são apenas uma estrutura, né, visual para detectar, né, para quem estiver olhando de fora, se aquele disjuntor ele está aberto ou fechado. Né? Então, ela é de sinalização. Aqui a gente está vendo, né, um esquema aqui com as chaves abertas. E a partir de agora, quando eu for apresentar os arranjos para vocês, os esquemas de ligação, a gente vai omitir essas chaves abertas, vamos representar só o disjuntor para não pesar muito o desenho, tá? Mas eu quero que vocês nunca se esqueçam que junto com o disjuntor a gente sempre tem acoplado essas chaves seccionadoras e que elas não operam com carga, elas sempre operam sem carga, tá? Então, a partir de agora, eu vou omitir essas chaves, tá? Nos esquemas usuais de subestações, só para não pesar, então, o desenho. Bom, feito isso, a gente vai começar a ver agora os esquemas, né? Usuais para subestações de alta tensão. O que são esses esquemas, gente? Basicamente, é a forma como está sendo feita a proteção nos barramentos da subestação, tá? Tem vários tipos de esquemas de subestações, desde esquemas mais simples e também mais baratos, até esquemas mais complexos
e também com um custo bem mais elevado, tá? Vou falar aqui dos principais que são utilizados em subestações, tá bom? Esse é o primeiro que a gente vai ver, que é o esquema elétrico com barra simples. O que é esse esquema de barra simples? Repara só, essa estrutura aqui é nosso barramento, tá? Que tá mais fortezinho aqui no desenho. E aqui a gente tem uma única barra, um único barramento, que é o que a gente chama de barra simples. Imagine, né? Que aqui a gente tenha chegando uma linha de transmissão, aí a gente tem um disjuntor antes do barramento e um disjuntor depois do barramento e logo em seguida um transformador. Então, tá chegando uma linha de transmissão, ela chega nesse barramento, depois vai para um transformador, seja para baixar ou para elevar a tensão. Aqui eu deixei 2 circuitos desenhados, tá? Mas podem ser mais, geralmente são mais, né? A gente, em geral, não tem uma subestação chegando só um circuito, não, tá bom? Então, esse é o esquema elétrico de barra simples. O que a gente pode falar desse esquema aqui, ó? É um esquema de baixo investimento inicial, baixo custo. É o esquema mais simples que tem. Ele é um esquema visualmente fácil de identificar os circuitos, né? Porque aqui a gente observa, ó, a corrente chega aqui na linha, vem pelo barramento até chegar no transformador. Então, assim, a identificação do circuito, do fluxo de corrente aqui, é bem fácil de visualizar. Porém, ele é um esquema de baixa confiabilidade. Por que ele é um esquema de baixa confiabilidade? Porque qualquer problema que a gente tenha nesse barramento, seja para dar uma manutenção ou seja um curto-circuito, qualquer problema dessa natureza, o que vai acontecer? A gente vai ter que ter o desligamento total desse barramento. Então, quando a gente tem o desligamento total desse barramento, a gente desliga toda uma subestação, né? Então, esse é um esquema de baixa confiabilidade. Ele é muito simples, mais barato, só que um esquema de baixa confiabilidade. Vamos ver mais algumas características. Esse esquema, ele requer uma área muito pequena de pátio da subestação. Por quê? Porque ele é simples, ele é barra única. Então, ele requer um pequeno espaço no pátio da subestação. E a gente vai ver mais à frente que quanto mais complexo, quanto mais elaborado o esquema, né, da subestação, mais espaço vai utilizar, tá? E como ele tem baixa confiabilidade, como, né, um desligamento, um curto na barra, por exemplo, desliga toda a subestação, ele é utilizado em subestações de pequena potência. São aqueles casos onde se admite cortes de fornecimento, né? Onde o impacto, no caso de um desligamento, vai ser menor. Impacto a gente sabe que sempre vai ter, né? Mas que vai ser um impacto menor. Esse é um esquema mais utilizado em subestações de 69 e 138 kV, tá? Porque ele é bem simples e ele é de baixa confiabilidade. Então, algum problema que der aqui nesse barramento, a gente desliga toda a subestação, tá? Caso, por exemplo, a gente tenha um problema nessa linha de transmissão, tá? Um curto nessa linha, por exemplo, a gente vai desarmar, né? Vai abrir esse disjuntor e esse disjuntor. Então, o que vai acontecer? A gente perde somente essa linha correspondente, a gente não perde essa outra linha. Mas qualquer problema na barra, a gente perde toda a subestação, ok? Então, só relembrando aqui, se a gente tiver um curto-circuito, por exemplo, aqui na barra, a gente vai ter que desenergizar toda a subestação. Então, todos os consumidores atendidos por essa subestação, eles serão prejudicados. Então, é um esquema muito simples, é o mais simples de todos, porém, ele tem baixa confiabilidade, né? Tem como melhorar um pouquinho esse esquema quando a gente coloca um disjuntor seccionador aqui na barra. Repara que aqui não mudou nada, aqui não mudou nada. A única coisa é que a gente está colocando um disjuntor de seccionamento nessa barra. Apareceu esse disjuntor aqui do meio. Quais são as vantagens? Né? Um esquema melhor comparado com o esquema anterior, né?
Só que a gente vai ter um investimento um pouco maior em relação ao de barra simples, afinal, temos mais disjuntor. Esse seccionamento desse barramento, ele aumenta a área de pátio, né? Porque a gente está colocando um disjuntor e lembrando que em subestações nada é pequeno. Então, qualquer equipamento é um equipamento muito robusto. Então, a gente está aumentando a área de pátio, tá? Qual que é a vantagem de colocar esse disjuntor aqui? Porque a gente consegue manter parte da subestação em operação quando tiver que dar manutenção em uma barra. Então, vamos supor, caso tenha que tenha que dar manutenção, né, numa linha, por exemplo, a gente consegue isolar somente essa parte do barramento. Então, toda a outra parte, ela continua funcionando, né, quando a gente precisar dar uma eventual manutenção nessa parte do barramento. Então, ao seccionar esse barramento, a gente tem esse ganho. A gente consegue manter parte da subestação em operação. Não a subestação toda, né? Mas parte dela, sim. Então, ele é indicado para casos em que há duas ou mais fontes de suprimento, né? Claro, porque se a gente tiver só uma fonte de suprimento, não justifica seccionar esse barramento aqui. Porém, gente, subestações, dificilmente a gente vai ter um único circuito chegando e um único circuito saindo, tá? Geralmente a gente tem interligação de vários circuitos dentro da subestação. A manutenção de um disjuntor deixa fora a linha correspondente. Então, né, se a gente precisa da manutenção nesse disjuntor, a gente vai deixar fora simplesmente essa linha. A outra linha vai operar normalmente. Quando ocorre falha, né, em uma das barras, o número de consumidores atendidos com a interrupção, né, é reduzido. A gente não vai ter, então, não são todos os consumidores, né, que vão ficar sem energia, somente parte dos consumidores, porque aí a gente vai isolar somente essa parte do barramento. Então, isso é possível, né, quando a gente coloca esse disjuntor de seccionamento aqui no meio, ok? Então, continua sendo um esquema com barra simples, uma única barra, porém, é uma barra seccionada. Então, a gente consegue dividir aí o barramento no caso de manutenção. E aí não perde toda a subestação, seja por uma falta ou uma manutenção, ok? Quando eu falo em manutenção, gente, vocês já devem ter visto isso nas aulas do Eric, né? Em máquinas, transformadores, todos os equipamentos elétricos, eles passam por uma manutenção, né? A gente tem a manutenção preventiva, a manutenção preditiva. Então, eventualmente, nas subestações, todos os equipamentos, seja barramento, seja disjuntor, seja transformador, vão passar por manutenções, né? Então, quando eu estou dizendo manutenção, né? Pode ser esse tipo de manutenção, mas pode ser uma manutenção também devido a um curto, né? Que teve na rede elétrica, ok? Bom, o próximo, já falei um pouquinho sobre esse esquema nas aulas anteriores, né? Que é quando a gente tem o esquema com barra principal e de transferência. É quando a gente tem um disjuntor de transferência. Vamos entender esse esquema aqui, ó. Diferentemente dos esquemas anteriores, esse esquema de subestação, ele tem dois barramentos. Um que a gente chama barramento principal e o outro que a gente chama barramento de transferência. Esse é um esquema que tem uma boa confiabilidade, tá? Melhor confiabilidade que os esquemas anteriores. Em condições normais de operação, quando está ocorrendo tudo normalmente, tá? Em condições normais de operação, somente o barramento principal é que é utilizado. Então, em condições normais, esse barramento de transferência ele não é utilizado. Tá? Em condições normais, somente esse barramento principal aqui, sinalizado por BP, ele é utilizado, ok? Bom, qual que é a vantagem desse esquema aqui, ó? Qualquer disjuntor dos alimentadores pode ser retirado de serviço para manutenção, pois o disjuntor de transferência tem a finalidade de garantir o suprimento dessa subestação. Só que assim, a gente tem que se atentar pelo fato que o disjuntor de transferência ele pode substituir um disjuntor de cada vez, tá?
Então, por exemplo, olha só, vamos observar aqui, ó, que tem dois circuitos desenhados, tá? Então, a gente tem, olha só, repara que nos dois circuitos, a corrente está vindo aqui, passa pelo disjuntor e ela chega onde? No barramento principal. Não tem nada conectado no de transferência, é porque é aquela história, né? Em condições normais, somente esse aqui está em operação. Então, nos dois circuitos, a corrente chega no barramento principal e depois ela continua o seu fluxo aqui, seja para um transformador ou algum outro equipamento da subestação, tá? Em condições normais, essas chaves seccionadoras aqui estão abertas, porque esse é o percurso da corrente. Só que, por exemplo, se a gente precisa dar uma manutenção nesse disjuntor, por qualquer motivo que seja, a gente consegue tirar, né, esse disjuntor de funcionamento sem comprometer a saída aqui desse circuito. Como? Substituindo esse disjuntor por um disjuntor de transferência, ok? E aí, esse disjuntor de transferência, repara que esse disjuntor de transferência ele é conectado no barramento principal e no barramento de transferência. Quando a gente fecha esse disjuntor, aí a gente fecha também essa chave, o que acontece quando a gente fecha esse disjuntor? A gente transfere, né, o fluxo de corrente para esse barramento de transferência. E aí, quando a corrente está vindo agora por esse barramento de transferência, ela tem um outro caminho para circular, além do barramento principal. Então, a gente consegue substituir qualquer um desses disjuntores pelo disjuntor de transferência, mas lembrando que ele substitui apenas um de cada vez. Então, esse esquema ele tem uma confiabilidade maior, né? Porque a gente consegue manter toda a subestação ligada quando tiver que dar manutenção em um disjuntor. Claro, se eventualmente tiver que dar manutenção em mais de um disjuntor ao mesmo tempo, aí sim a gente vai ter consumidores prejudicados. Por quê? Porque esse disjuntor de transferência, ele substitui apenas um de cada vez, ok? Vamos ver mais algumas características desse esquema. Claro que ele tem um custo de implantação mais elevado. Óbvio, né? A gente tem dois barramentos, isso já aumenta o custo. A gente tem um disjuntor reserva, vamos colocar assim, que é o disjuntor de transferência. E, além disso, as manobras elas são relativamente complicadas quando se deseja colocar um disjuntor em manutenção. A gente até viu, né? Se não me engano, na aula passada, como fazer, ou retrasada, como fazer, né? Como tirar esse disjuntor, né? Do circuito e ativar esse disjuntor. Então, só que lá, quando eu expliquei isso para vocês na outra aula, tá com essas chavinhas abertas, aí fica mais fácil de visualizar, né? Para ver qual chave fecha primeiro, qual disjuntor. Então, se vocês têm dúvida, volta lá na aulinha que tá explicadinho passo a passo como que a gente faz para entrar com esse disjuntor no lugar desse disjuntor, ok? E aí, quando a gente tem uma falha, só que aí a gente tem um problema, que é o seguinte, quando a gente tem a falha no barramento principal, ele resulta no desligamento da subestação como um todo. Então, se o curto for no barramento principal, não adianta, a gente vai perder toda a linha, toda a subestação. Porque lembra que em condições normais de operação, só esse barramento está funcionando. Então, se o curto for na barra, a gente perde toda a subestação. Mas ainda assim é mais vantajoso do que os anteriores, porque a gente consegue dar manutenção em disjuntores sem perder a subestação como um todo. O problema é se o curto for direto no barramento da subestação. Esse esquema é muito utilizado em subestações de 69 a 230 kV, tá? Bem mais utilizados que o de barra simples e o de barra simples seccionada, porque ele tem uma confiabilidade melhor, né, em comparação aos anteriores. E assim, gente, em sistemas elétricos de potência, a gente tem muito essa preocupação, né, de confiabilidade, de não faltar energia. Então, tudo isso é levado em consideração, né, ao se escolher um esquema de ligação dos barramentos dessa subestação.
Esse é um outro esquema elétrico, que é o esquema elétrico com barra dupla e disjuntor simples. Esse já se difere dos demais, por quê? Porque ele é barra dupla. Apesar do anterior ser de barra principal de transferência, a gente viu que em condições normais só uma barra está operando. Aqui não, aqui já temos essa diferença. A gente tem as duas barras, que eu estou sinalizando aqui como B1 e B2, em funcionamento o tempo todo, tá? Então, os dois barramentos são energizados em condições normais de operação. Normalmente, o disjuntor entre as barras é fechado e mantém as barras com tensão e carga dividida. Tá vendo esse disjuntor aqui? Esse disjuntor, a gente chama ele de disjuntor de interligação. Ele está interligando as barras 1 e 2. E, geralmente, ele é fechado, normalmente fechado. Por quê? Porque aí, aqui eu também coloquei dois circuitos chegando e dois circuitos saindo. Qual que é a vantagem disso daqui, né? Desse disjuntor de interligação e com as duas barras? Por quê? Quando essa linha está chegando aqui, a corrente flui por esse barramento, só que esse disjuntor está fechado. Então, essa corrente se divide entre os dois barramentos. Então, toda a carga da subestação, ela é dividida entre os dois barramentos. Então, os dois barramentos estão em operação. E aí, esse chaveamento aqui, ó, se a gente fecha essa chave 1, a corrente vai circular pelo barramento 1. Óbvio que depois ela aqui também vem pelo barramento 2. E se a gente fecha essa chavinha 2, a gente está conectando no barramento 2. E isso, gente, esse chaveamento entre o barramento 1 e o barramento 2 é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque permite manter toda a subestação em operação durante a manutenção de uma barra ou da outra. Então, por exemplo, a vantagem é essa. Se a gente tem dois barramentos, né? Quando eu precisar da manutenção nesse barramento, nesse B1 aqui, ó, a gente consegue transferir toda a carga para o B2 e fazer com que a gente dê a manutenção aqui. E o contrário também, se a gente precisar da manutenção no barramento 2, a gente transfere toda a carga para o B1 através dessas chavinhas fechadas. Obviamente, né, quando vai dar manutenção em qualquer um dos barramentos, tem que abrir esse disjuntor, né, o disjuntor de interligação, porque aí as barras, né, elas não vão estar operando paralelamente, né? Quando a gente abre aqui, a gente isola essas barras e consegue dar manutenção em uma barra, transferindo toda a carga para outra barra, tá? Então, ao invés de dividir a carga, a gente concentra a carga em um barramento só para efetuar essa manutenção. Então, essa é a vantagem de ter dois barramentos. Outro ponto, a gente consegue também manter toda a subestação em operação se a gente precisar da manutenção nesse disjuntor de interligação, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Obviamente, a gente vai isolar esse disjuntor, então abrir uma chave aqui e abrir uma chave aqui, só que esquematizando os chaveamentos aqui, ó, dessas chaves 1 e 2, a gente consegue manter toda a subestação em operação. Facilidade de transferência do circuito de uma barra para outra, né? Com o uso do disjuntor de interligação e com a manobra dessas chaves, tá? Então, a gente tem uma facilidade, né, de transferir carga de uma barra para outra quando for necessário em caso de manutenção. O defeito em um dos circuitos não irá afetar a operação da subestação, uma vez que cada circuito tem um disjuntor associado. Então, se eu tiver problema nesse circuito, não vai afetar a subestação. Por quê? Porque eu tenho um disjuntor protegendo esse circuito, só que como a carga está dividida nas barras, né, a gente consegue outros caminhos para alimentar aqui as saídas, ok? Só que agora, né, a gente também, né, tem as vantagens, né, confiabilidade muito maior, porque agora a gente, né, se precisar da manutenção em uma das barras, a gente consegue manter toda a subestação energizada, só que tem as desvantagens também, né? A área do pátio aumenta em relação aos esquemas anteriores e o custo também é maior, obviamente, né, gente? Tem mais de um barramento, entra o disjuntor de interligação, né, os chaveamentos, então acaba tendo um custo mais elevado. Mas é aquilo que eu falei, quanto mais complexo o esquema aqui das subestações, né,
mais caro vai ser, o custo vai ser mais elevado, mas também a confiabilidade vai ser maior. Bom, e esse é o último esquema que eu vou apresentar para vocês, que é o esquema elétrico com disjuntor e meio. É estranho esse nome, né? Disjuntor e meio. Bom, vamos entender esse esquema aqui de ligação. Ele também tem dois barramentos, B1 e B2. Então, também é um esquema com dois barramentos. Ele tem um custo elevado, tá? E ele tem uma instalação complexa e o sistema de proteção, ele é o mais complexo dentre todos os arranjos, ok? Então, ele é o sistema mais complexo aqui em termos de chaveamento, em termos de proteção em si, tá? Imagina que aqui eu representei dois circuitos, né? Chegando uma linha e saindo um transformador, chegando outra linha e saindo outro transformador. E dois barramentos. Bom, vamos entender por que desse nome, né? Esquema elétrico com disjuntor e meio. E esse é um esquema muito utilizado em subestações, tá? Muito mesmo. Por que tem esse nome? Porque, olha só, eu tenho uma linha chegando e saindo para o transformador. Então, eu tenho, vamos dizer assim, dois eventos, dois circuitos, dois equipamentos, uma linha e um transformador. E a gente tem três disjuntores fazendo a proteção desses dois equipamentos. Então, a gente tem três disjuntores para atender dois equipamentos. Por isso o nome, né, se a gente dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Por isso o nome, né, desse esquema de disjuntor e meio, porque a gente tem três transformadores para atender a dois equipamentos. Então, se a gente concentrar aqui nesse circuito aqui, ó, a gente tem três transformadores protegendo essa linha e essa saída para o transformador. Por isso esse nome de disjuntor e meio. A falha em um dos barramentos não retira os circuitos de serviço. Por quê? Porque se a gente precisar retirar esse barramento para manutenção, a gente tem outros caminhos para circulação de corrente. Daqui a pouco eu mostro, né, alguns eventos para vocês, mas se a gente precisar retirar esse barramento aqui, ó, a gente simplesmente abre alguns disjuntores e tem outro caminho para a circulação de corrente. Demasiado número de operações, né, envolvendo chaveamento e religamento dos equipamentos envolvidos. Então, se a gente tiver que dar manutenção, seja em barramento ou disjuntor, a gente tem várias operações aqui com chaves, que são operações complexas, operações com disjuntor. Claro, quanto mais disjuntores, né, maior vai ser o número, né, de operações para a gente fechar um disjuntor ou abrir, incluindo as chaves seccionadoras, tá? Ele tem grande flexibilidade de operação. Por que grande flexibilidade? Porque a gente consegue dar manutenção em qualquer parte aqui sem perder a subestação. Alta confiabilidade, exatamente por isso. E ele é o esquema mais utilizado em subestações de 230 kV ou superiores. Principalmente subestações acima de 500 kV, esse esquema aqui ele é o mais utilizado, de disjuntor e meio, tá? Lembrando, né, que aí a gente tem três disjuntores protegendo dois equipamentos. Vamos imaginar aqui algumas situações, né? Aqui está o esquema do disjuntor e meio. Imagine que a gente tem um curto aqui, ó, na saída desse transformador. Se a gente tiver um curto aqui, a gente vai ter que abrir esse disjuntor e abrir também esse disjuntor. Mas a gente continua atendendo, né, a subestação, por quê? Porque tem outros caminhos para a corrente circular, né? Então, a gente não perde, né, a subestação, a gente tem outros caminhos para a corrente circular. E imagine também um outro caso que eu tenha um curto aqui nesse barramento. Quando a gente tem um curto nesse barramento, B1, a gente vai fazer o quê? Abrir os dois disjuntores para isolar esse barramento, que aí no caso aqui ele está isolado, só que a gente tem outro caminho para circulação de corrente. Então, a gente não perde, né, os consumidores não ficam, né,
sem atendimento de energia, porque a gente consegue outros caminhos para a corrente sem ela estar passando por esse barramento B1, ok? Bom, então, gente, a respeito aqui desses esquemas usuais, né, a gente tem então esses que foram apresentados, que são os principais, né, de barra simples seccionada, barra dupla com disjuntor e o de disjuntor e meio. Tem alguns outros esquemas, tá? De ligação de subestações, mas esses são os mais usuais, ok? E aí a gente passa por uma segunda parte aqui da aula, que é somente uma introdução à proteção de sistemas elétricos, tá? São só alguns pontos principais aqui que eu vou apresentar para vocês em relação à proteção de sistemas elétricos de potência, ok? Que é a segunda parte da aula. Bom, por que a proteção do sistema elétrico é de suma importância? Por que é tão importante assim, né, a proteção de sistemas elétricos? Por quê? Porque o CEP, né, ele é responsável pelo fornecimento de energia elétrica a milhões de consumidores, né? A gente tem, né, a gente viu no início do semestre que, por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de 95 milhões de consumidores, né, de energia elétrica. Então, unidades consumidoras. Então, pensa, né, o número de consumidores é muito alto, né? Então, o CEP que é responsável por entregar energia. Então, a proteção dele é de suma importância, né? E também, gente, porque o sistema elétrico de potência, ele é constituído por equipamentos caros. Então, a gente precisa também proteger esses equipamentos, porque tem um custo muito elevado cada equipamento do sistema elétrico de potência. Então, a gente tem que ter uma proteção muito bem dimensionada, né, para poder garantir, né, o bom funcionamento desses equipamentos e evitar a perda desses equipamentos, né? Já que são equipamentos muito caros. Então, tem que ter uma proteção muito bem dimensionada, funcionando muito bem, para evitar, né, também essa questão de perda de equipamentos, né, que é um investimento financeiro muito alto. Bom, vamos falar agora dos objetivos principais da proteção. Quais são os objetivos principais, né? É evitar que falhas no sistema, como curto-circuito, possa danificar equipamentos e materiais de CEP, né? A gente sabe, gente, que o sistema elétrico de potência, ele é susceptível a eventos, né, como curto-circuito, sobrecarga, isso não tem como evitar, esses eventos vão acontecer. Então, a gente tem que, né, em termos de sistema elétrico de potência, pensar em quê? Garantir uma boa proteção, para que as consequências desses eventos, né, os impactos sejam minimizados, né? Então, é para evitar que falha no sistema, né, possa danificar equipamentos e materiais. E também, gente, para promover o rápido restabelecimento de energia, evitando danos, né, aos consumidores, proporcionando qualidade de fornecimento de energia aos usuários. A gente sabe, né, gente, que dependendo, né, do nível de curto-circuito, da magnitude disso, alguns consumidores vão ficar sem energia. Mas a ideia da proteção é que o restabelecimento dessa energia seja muito rápido, né? Para garantir, né, qualidade no fornecimento de energia. A gente teve na semana passada, depois eu vou mandar o link para vocês, imagino que vocês tenham visto, mas depois eu mando o link da reportagem, que vários estados ficaram sem energia, se não me engano, devido a um curto numa subestação, acho que um transformador de uma usina lá no sul, no Paraná, se não me engano. E aí ficaram, né, usuários de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de vários estados sem energia. E o porquê disso, né? Por conta daquele sistema interligado nacional, que a gente já viu bastante aqui nas aulas, né? Que é tudo interligado. Então, quando perdeu uma subestação, porque aí perdeu uma subestação toda, né? Aí teve esse impacto, mas que teve um restabelecimento em algumas regiões foram rápidos, em outras não tão rápidos assim, né? Então, a proteção ela tem que pensar nisso também, né? Que essas falhas vão acontecer
mas de minimizar os impactos, né, negativos, né, dessas falhas. Então, tem um rápido restabelecimento de energia, ok? Bom, quais são as condições de operação do sistema elétrico de potência? São 3 condições. A primeira, situação normal de funcionamento. Sabe quando eu estava explicando lá no esquema de subestação, de barramento principal, de transferência, quando eu falava que só o barramento principal estava em operações em condições normais? É isso, é a situação normal de funcionamento. É quando não há falha nos equipamentos, né? Então a gente tem ausência de falha nos equipamentos de operação e falhas aleatórias. Então, quando tudo está funcionando muito, muito bem, carinha feliz. A gente tem situação anormal de funcionamento. Anormal, né? O próprio nome já diz, né? É uma situação que não é normal, que pode provocar distúrbio na rede, tal como oscilação de tensão, sem, contudo, apresentar elevações de corrente elétrica em termos de curto-circuito. Então, é quando a gente observa uma elevação de corrente, mas não em níveis de curto-circuito. Então, a gente considera essa uma situação anormal, não está dentro da normalidade, mas também não é o caso mais crítico, que é uma situação de curto-circuito. Então, aqui a gente liga um sinalzinho amarelo, tem alguma coisa errada. E a gente tem a situação de curto-circuito. Aqui não está dando para ver, mas tem uma carinha aqui triste, vermelhinha. Que é a situação mais crítica, né? Que pode danificar severamente o sistema de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, que é quando realmente a gente tem um curto-circuito que resulta em níveis de corrente muito, muito elevados, né? Então, essas são as 3 condições: a anormal e a situação de curto-circuito. A gente deseja, né, que o sistema esteja operando aqui, né? Normalmente, na situação normal de funcionamento. Carinha feliz. Bom, vamos falar agora dos grupos de proteção do sistema elétrico de potência. A gente tem 2 grupos de proteção: a proteção primária ou principal e a proteção secundária ou de retaguarda. A proteção primária ou principal, ele refere-se à proteção principal, em que o elemento de seccionamento encontra-se na conexão entre 2 elementos, possibilitando a retirada somente do elemento da falta em questão. Nesse grupo de proteção, tem-se estabelecido uma zona de proteção em torno de cada elemento. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente vê um desenho daqui a pouco, porque aí vai ficar mais, né, visualmente mais fácil de entender o que é essa proteção primária ou principal. Mas a ideia a proteção primária ou principal é o seguinte: se está com um problema num transformador, isolar só o transformador. Não isolar elementos adjacentes a ele, conectados a ele. A ideia da proteção principal é isolar somente o equipamento que está em defeito. E aí a gente tem a proteção secundária ou de retaguarda, que refere-se a uma proteção localizada adjacente à zona primária, que é ajustada para operar em situações de anormalidade em que a proteção primária não entrou em atuação. Então, o que é essa proteção secundária ou de retaguarda? É quando, se por algum motivo a proteção principal falhar, tem uma proteção secundária ou de retaguarda que vai atuar. Então, se a proteção principal não atuou, a de retaguarda atua. Porém, quando a de retaguarda atua, ao invés de tirar somente o equipamento com defeito, né, do circuito, ao invés de eliminar só essa parte, vai eliminar, desculpa, gente, fiz um barulho aqui, vai eliminar uma parte maior do circuito, né? Então, a gente vai retirar uma parte maior do circuito de funcionamento. Aqui a gente tem uma figurinha que vai ajudar a entender melhor essa proteção. Aqui a gente tem, né, 2 barramentos e aqui a gente está chamando cada barramento de uma subestação. Por exemplo, imagine que isso aqui seja uma subestação. Eu estou chamando de subestação K. Para essa subestação K, quando eu estou falando assim, os relés CD e E, mas lembrando que o relé, é importante eu relembrar isso para vocês, quem faz a proteção é o disjuntor. Ele que é o equipamento que vai isolar
quem estiver em falta, né? Só que quem manda o comando para o disjuntor é o relé, tá? Então, disjuntor e relé, eles atuam de forma conjunta. O disjuntor, né, ele está conectado ao relé, só que lembrando que o disjuntor, ele está lá no pátio da subestação, onde estão os transformadores, estão os barramentos, estão lá. Os relés, não. Os relés, eles estão lá na casa de comando da subestação, tá? E aí, esses relés estão recebendo o tempo todo medição de tensão e de corrente, e aí, quando recebe uma medição de corrente anormal, esse relé detecta o problema e envia, né, o comando lá para o disjuntor abrir. Então, quando eu estou falando assim, né, que para a subestação K, os relés C, D e E, só que a gente sabe que quadradinho, a gente está representando o disjuntor. Quando eu coloquei aqui relé, lembrando que isso aqui são disjuntores e que cada um desses disjuntores a gente tem relés acoplados, tá? Os relés C, D e E fornecem a proteção principal, tá? C, D e E, a proteção principal, que são exatamente, né, os relés e disjuntores que estão no entorno aqui dessa subestação. E os relés F, A e B, eles fornecem a proteção secundária ou de retaguarda. Então, olha só. Se a gente tiver curto na linha EF, imagina que a gente tem um curto aqui na linha F. Quem que fornece a proteção principal? O disjuntor E e o disjuntor F, né? E os relés C, D, G e H fornecem a proteção de retaguarda. Então, se der um curto aqui, quem que vai atuar primeiro? E e F. Se porventura, se por alguma falha na proteção, esses disjuntores e relés não atuarem, quem que vai atuar? O G, o H, o C e o D. Porém, vai tirar uma parte maior do circuito. Lembrando que aqui a gente está representando, né? Esse barramento aqui está representando uma subestação toda. Então, quando atua a proteção de retaguarda, ela isola uma parte bem maior do circuito, né? Então, o ideal é que quem atue a proteção primária, somente a proteção primária. Mas se por uma falha de proteção ela não atuar, a retaguarda vai atuar. E, em geral, é muito importante ter essa proteção de retaguarda. Por quê? Porque, gente, se a gente tiver uma falha na proteção, os danos, né, que vai causar são enormes. Então, existe essa proteção de retaguarda, né? Em geral, é previsto essa proteção de retaguarda, que é uma proteção que só vai atuar quando a principal não atuar, por alguma falha na proteção, no sistema de proteção. Os sistemas elétricos, eles têm falhas, né, gente? Tudo tem falhas, assim como equipamentos têm falhas, o sistema de proteção também tem falhas, ok? Quando a proteção de retaguarda atua, uma maior parte do sistema é desligada, né? Aquilo que eu já falei. Se o E e o F não atuarem, e atuarem C, D, G e H, a gente vai estar tirando uma parte muito maior do sistema, né? Uma parte muito maior do sistema vai estar sendo desligada, ok? Bom, agora vamos falar, né, das funções principais de relés e disjuntores. Os relés, principais equipamentos de proteção dos sistemas elétricos. Lembrando que, quando a gente fala de relé, a gente não pode esquecer de disjuntor, porque relé e disjuntor trabalham juntos em subestações. Os relés são encarregados da retirada rápida do equipamento, seja um equipamento do elemento, né? Seja um equipamento, uma barra ou uma seção de linha, quando ela está em curto ou em operação anormal, desde que seja grave, né, de funcionamento, impedindo que o problema se propague a outros elementos do sistema. Então, a ideia da proteção é essa, né? Detectou que tem um nível de corrente mais alto, por exemplo, em um dos equipamentos, a ideia é isolar esse equipamento, né, para que esse nível de corrente ele não flua pela rede, né, pelos demais circuitos, né, atingindo outros equipamentos. Os relés,
Além, né, dessa função, alguns podem informar a devida localização da falta, com o objetivo de uma rápida manutenção do elemento causador de falta. Principalmente alguns relés, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que são os relés de distância. Eles conseguem, assim, estimar onde que foi o problema, sabe? Localizar, estimar mais ou menos o ponto da falta, tá? Que são os relés de distância. E além disso tudo, né, os relés, eles armazenam, né, informações como grandezas analógicas e digitais, possibilitando a análise da falta e da atuação da proteção usada, né? Então, os relés, a gente tem, né, nas subestações, os TPs, os TCs, lembram deles? Que vai reduzir, né, os níveis de tensão e de corrente de uma subestação e enviar para os equipamentos, né, medidores dessas grandezas. Então, antes de chegar no relé, né, a corrente da rede elétrica, a tensão passa pelo TC, passa pelo TP para reduzir os níveis e o relé faz essa leitura. Quando detecta, né, níveis anormais, níveis muito altos de tensão, muito altos de corrente ou níveis baixos demais de tensão, esse relé ele está programado, né? Ele é um elemento programável, né? E ele vai mandar um comando lá para o disjuntor acionar ou não, tá? Então, é ele quem recebe essas informações, ele é a parte inteligente, ele recebe essas informações de leitura de corrente e de tensão, e é ele quem manda esse comando para abertura, tá? Então, ele é primordial em qualquer sistema de proteção de alta tensão. Aqui, gente, existem várias funções de relés, tá? Eu falei com vocês que o relé é programável, né? Então, tem como você programar diversas funções no relé, tá? E aí, a gente tem, né, de acordo com a função, essa aqui é uma função, né? Esse é um código universal, tá? De proteção de relés. E aí, cada um desses códigos está associado a um tipo de proteção. Aqui, eu estou trazendo só alguns, são vários, tá? Mas aqui eu trouxe os principais, assim, em termos da gente pensar de uma subestação. A gente tem o 21, que é o relé de distância, que eu falei que é aquele que é capaz de... A gente vai ver que ele é empregado em linhas de transmissão, que ele é capaz de detectar o local onde ocorreu a falta. A gente tem o 50, que é o relé de sobrecorrente instantâneo, e o 51, que é o relé de sobrecorrente temporizado. O que é esse instantâneo e temporizado, né? O instantâneo é que detectou um nível muito alto de corrente, né, de uma sobrecorrente, ele já vai atuar. E o temporizado é aquele que detectou um nível de corrente muito alto, ele vai contar um intervalo de tempo que a gente programa, tá? Vai aguardar esse intervalo de tempo para então atuar. Então, o instantâneo detectou, mandou o comando lá para o disjuntor. E o temporizado detectou, vai contar algum tempo que é programável, e depois desse tempo, né, se essa corrente ela não abaixou, manda esse comando lá para o disjuntor. A gente tem o 59, que é de sobretensão, nível de tensão mais alto, o 87, que é o de proteção diferencial, tá? Daqui a pouquinho a gente, acho que agora já a gente fala sobre cada um deles aqui, rapidamente. Bom, os relés de sobrecorrente, seja o instantâneo 50 ou o temporizado 51, eles vão atuar quando o nível de corrente ajustado é ultrapassado. Então, a gente ajusta esse nível de corrente. Como que ajusta isso, gente? E aí, são estudos, tá? Chama estudo de cálculo de curto-circuito, tá? Você tem uma subestação, você tem linhas chegando, você tem bitolas de cabo, você tem transformadores. Então, é feito um estudo de curto-circuito para ver até qual nível de corrente, né, todos esses equipamentos suportam sem sofrer nenhum dano. E aí detectou correntes acima de um certo nível, aí precisa atuar a proteção, né, para eliminar essa corrente de falta. Então, são feitos vários estudos, né? E aí tem programas que simulam curto-circuito para determinar o nível de corrente que vai ajustar lá no relé, tá? Então, ajustou esse nível. A partir do momento que a corrente ela excede esse nível, o relé manda o comando lá para o disjuntor abrir. Pode ser instantâneo, né? O 50 ou temporizado, 51.
Os relés temporizados podem operar com característica de tempo definido, onde o tempo de atuação é fixo desde que ultrapassado o valor da corrente de operação, e com característica inversa, isso é, quanto maior o nível de corrente, menor é o tempo para a operação dos mesmos. Então, tem como programar esse tempo, né? Que pode ser um tempo fixo ou vai ser proporcional ao nível de corrente. Se a corrente está subindo muito, está muito alta, vai reduzir esse tempo. Então, tem como programar isso nos relés temporizados. Relé de sobretensão. Tem a finalidade de detectar condições de tensão acima de um valor aceitável para a operação do sistema, podendo enviar sinais de alarme, de chaveamento para banco de capacitores e de enviar comando de abertura para disjuntores. Por que isso, gente? Quando a gente tem uma elevação de tensão, sobretensão, né, em níveis mais altos, né, do valor aceitável, você pode simplesmente enviar um comando para abertura de disjuntores, mas também pode fazer chaveamento de banco de capacitor. Porque quando a gente faz chaveamento de banco de capacitor, a tensão costuma reduzir um pouco também, tá? Então, tem os estudos que são feitos para ver se aquele nível de tensão precisa realmente abrir o disjuntor ou se entrando com o banco de capacitor já reduz essa tensão. Então, tem alguns, me fugiu o nome, mas tem algumas estratégias que podem ser feitas, né, para redução de tensão. No caso mais crítico, vai abrir mesmo, né, a abertura do disjuntor e vai acabar com aquele nível de tensão mais alto. E também os níveis de sobretensão pode ter ação instantânea ou temporizada, assim como os de sobrecorrente. Os relés diferenciais, eles atuam quando a diferença entre a entrada e saída da grandeza associada ao elemento de proteção excede o valor previamente estabelecido. Normalmente, esses relés de proteção operam a partir da comparação entre a corrente que entra e a corrente que sai do elemento protegido, tá? Diferencial é diferença, né? Então, esses relés de proteção diferencial, eles comparam, né? A gente tem um equipamento, e aí tem a entrada dele e a saída. Compara o nível de corrente que está chegando, o nível de corrente que está saindo. Obviamente, teria que ser o mesmo nível, né? Caso esses níveis sejam diferentes, pode ser que esteja com um problema, né, interno no equipamento que está sendo analisado. E aí vai conseguir detectar esses problemas internos do equipamento. Daqui a pouco a gente vai ver onde que esses relés diferenciais são mais aplicados, tá? Mas então ele compara a entrada com a saída do equipamento. Se estiver dando valores muito discrepantes, né, aí o relé vai atuar. Relé de distância, né? Comparam o ponto de ocorrência da falta com o ponto onde se encontra o relé. Analisa a relação entre tensão e corrente e desta relação determina uma impedância vista pelo relé. Sabe-se que a impedância de uma linha é proporcional ao comprimento da mesma. Esses relés de distância, eles são muito empregados em linhas de transmissão. Por quê? Olha só, está falando aqui, ele analisa a relação entre tensão e corrente. Então, se a gente tiver um curto numa linha de transmissão, vai chegar lá para o relé medidas de tensão e medidas de corrente. Ele consegue calcular uma impedância com base nessas medidas de tensão e de corrente, né, gente? Lei de Ohm. E calculando essa impedância, a gente sabe que impedância de linha, vou só relembrar vocês, né? Estou falando de impedância, mas se a gente pensar lá em termos funciona mais ou menos assim, tá? Segunda lei de Ohm, resistência é igual a L sobre A. A gente não sabe que a resistência de um fio ele é proporcional ao comprimento, a impedância também funciona dessa forma. Então, se a gente conhece, né, consegue calcular a impedância da linha, a gente consegue também estimar o comprimento dessa linha, né, de onde ocorreu a falta que está trazendo esses níveis tão altos de tensão ou de corrente. Então, consegue estimar o ponto de falta. Porque se a gente tem um curto numa linha, linhas de transmissão a gente viu que são muito longas, né? Onde será que foi esse curto? O relé só está recebendo, né? O relé recebe valores muito altos aí de corrente, né? Mas aí precisa detectar onde ocorreu o curto. Precisa saber onde que foi esse curto, né? Para
a eventual manutenção. E aí, esses relés de distância conseguem estimar o local dessa falta baseado no quê? No cálculo dessa impedância, tá? Lembrando, né, que a impedância, né, de uma linha ou de um trecho da linha é proporcional ao comprimento da mesma. Então, consegue estimar onde foi a falta. Por isso que ele é muito, muito aplicado em linhas de transmissão. E os disjuntores, né, falei do relé, são os dispositivos, são eles que vão seccionar os circuitos, né, que podem operar em condições de carga ou curto-circuito, né? É eles que vão abrir e fechar. É eles que realmente vão isolar parte do circuito. Possuem uma bobina de abertura e uma bobina de fechamento que, quando energizadas, promovem respectivamente a abertura ou fechamento dos contatos principais que irão interromper a passagem de corrente. Os disjuntores também possuem contatos auxiliares, né? E contatos principais, né? Informando para os operadores, né? Para os despachos, né? Do centro de operação de energia e para os relés de proteção. Então, lembrando que disjuntor é quem realmente abre e fecha. Quem isola parte do circuito ou volta com essa parte do circuito. Mas quem envia os comandos para o disjuntor é o relé. Então, um não trabalha sem o outro, eles trabalham de forma conjunta, interligada. Vamos falar aqui rapidamente, só vou trazer alguns esquemas de proteção. Geradores, né? Geradores, em geral, tem qual tipo de proteção ali atuando nele, né? Relé de perda de excitação, vocês devem ter visto isso lá com o Eric, né? Motor, gerador, a gente tem a questão da excitação, né? Ali da parte interna dele. Então, tem relé de perda de excitação, que vai indicar, né? Que teve problema ali na excitação. O 51N, que é o de sobrecorrente temporizada de neutro, quando está avaliando a corrente de neutro. Relé de sobretensão no neutro, tá? No terra. 61, relé de falta entre as espiras do gerador, pode ter falta ali entre as espiras. 76, de sobrecorrente no circuito de campo. 78, perda de sincronismo. E 87, de proteção diferencial, que é aquele que eu falei que compara a entrada com a saída. Então, repara aqui que no disjuntor, né, além de ter proteções aí de sobrecorrente, de sobretensão, de proteção diferencial, tem alguns relés, né, que estão... Algumas proteções que são voltadas para o circuito interno do gerador, seja a parte de excitação, de sincronismo, a parte de campo magnético. Então, tem as proteções também dessa parte interna, né, do gerador ali, do campo magnético, ok? Transformadores, né? Os transformadores, em geral, têm esses tipos de proteção. 3 elementos são necessários para detectar um curto-circuito interno e externo no transformador. O aumento da corrente diferencial e a formação do gás proveniente da vaporização do líquido isolante do transformador. Então, essas 3 situações aqui, elas indicam um curto no transformador. Então, com isso, a gente tem algumas proteções aqui associadas. O de sobrecorrente, tanto instantâneo quanto temporizada, e o de sobrecorrente, instantâneo e temporizado também do neutro do transformador. Tem um relé de proteção diferencial, tá, gente? Esse aqui é muito utilizado em transformador, compara a corrente no primário e no secundário, para ver se não tem nenhum problema interno ali no transformador. 63, pressão de nível de líquido ou de gás, tá? Porque a gente sabe da importância, né, dessa questão para os transformadores. E o 49, de temperatura de enrolamento. Então, além dos básicos, né, de sobrecorrente, diferencial, a gente tem também aquelas proteções que estão preocupadas aqui em garantir o funcionamento do transformador, temperatura de enrolamento, pressão de nível de líquido ou de gás dos transformadores. E linha de transmissão, que é o que eu falei com vocês, os relés de distância, que eles vão calcular, né, a impedância aparente da linha entre a localização do relé e do ponto onde a falta ocorreu. E aí consegue estimar, né? Não é 100% preciso, mas tem uma boa estimação do local da falta, né? Da distância onde teve a falta na linha. Então, os relés de distância, linha de proteção.
Bom, agora aqui só para finalizar a aula, quero falar das zonas de proteção. O que são essas zonas de proteção? A gente está falando de proteção o tempo todo, né? Zonas de proteção são aquelas zonas, caso um disjuntor atue, as zonas que esse disjuntor está protegendo, tá? São os trechos que ele está protegendo. Então, vamos imaginar isso daqui, ó. Aqui a gente tem essa zona de proteção aqui desse gerador. Temos essa proteção aqui, ó, de equipamentos de manobra e controle. Essa proteção aqui, ó, do transformador. Essa proteção do barramento, aqui a gente tá vendo um barramento seccionado, tá vendo? Esse disjuntor aqui de seccionamento. E temos essa proteção aqui da linha de transmissão. Então, a gente tem várias zonas de proteção, seja do gerador, de equipamentos de manobra, de barramento, de transformador e de linha, né? Repara só, se a gente tem um disjuntor na entrada e na saída do transformador, os dois, né, quando abrir, vai estar isolando esse transformador e está garantindo a proteção dele. A gente tem aqui esse disjuntor garantindo a proteção desse gerador, ok? Esses dois disjuntores juntos, garantindo a proteção desse seccionamento. Esses três disjuntores juntos, garantindo a proteção desse barramento. E esses três disjuntores garantindo a proteção desse barramento. Esses dois disjuntores garantindo a proteção dessa linha. Então, essas linhas tracejadas, né, indicam a zona de proteção de cada equipamento aqui, de acordo com os disjuntores que estão conectados, tá? E aí, a gente trabalha com zonas superpostas. O que é zonas superpostas? Uma zona sobrepõe a outra zona, tá? Por quê? Para garantir que todo o sistema vai estar protegido. Então, o que é ser uma zona superposta? Uma sobrepõe a outra. Vamos entender isso aqui, ó. Olha só. Imagina que a gente tenha uma falta aqui nesse ponto A. Certo? Aqui, ó. E aí, se bem que eu não coloquei númerozinho aqui nos disjuntores, não. Mas quando a gente tem uma falta aqui, ó, nesse ponto A, repara que aqui tem essa zona grandona aqui, ó. Quais disjuntores que vão atuar? O 2 e o 3. Se eu tiver uma falta aqui, ó, nesse ponto B, quais disjuntores vão atuar? E o 2 e o 3. Por quê? Porque tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão dentro dessa zona de proteção, que está sendo garantida pelos disjuntores 1, 2 e 3. Então, se a falta for aqui ou for aqui, como esses dois pontos estão dentro dessa zona aqui maior, os três disjuntores vão atuar. Agora, se eu tiver uma falta aqui nesse ponto C, esse ponto C está dentro de qual zona? Só dessa zona aqui, ó. Ele não está dentro dessa zona aqui grandona. Então, somente esse disjuntor, que eu estou chamando de disjuntor 2, que vai atuar. Aqui seria o disjuntor 1, o 2 e o 3. Então, dependendo onde é a falta, a gente vai ter. Se essa falta está localizada numa zona de proteção maior, a gente vai ter mais disjuntores abertos. Se for em uma outra zona de proteção menor, menos disjuntores abertos. Mas o que vai garantir isso? Essas zonas de proteção, tá? E essas zonas de proteção são definidas de acordo com o esquema de proteção dos disjuntores e relés, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês que as zonas muitas vezes são superpostas. Aqui, ó, essa zona está englobando essa zona, está englobando esta zona e está englobando essa zona. Então, a gente tem a questão dessas zonas superpostas. Bom, com isso, gente, a gente finaliza, né, essa aula, que eu quis dar só uma introdução à proteção, tá? Falar um pouquinho de relé, de quais tipos de relé que tem, dependendo do equipamento, quais relés, né, vão estar trabalhando junto com esse equipamento para garantir a proteção. E aí, com isso, a gente finaliza essa aula de hoje, tá?
Além, né, dessa aula de hoje, eu vou deixar 2 vídeos disponíveis, que eu achei que videoaulas boas, que vai trazer um pouco de tudo que a gente já falou aqui de subestação, tá? Um videozinho vai falar dos esquemas de ligação das subestações, aqueles que a gente viu na aula de hoje, e tem um outro videozinho que vai falar dos equipamentos de uma subestação, que a gente viu, se não me engano, na aula 5 ou 4, não me lembro. Mas aí são videoaulas curtas, tá? De pouquinhos minutos, mas que vai acrescentar para vocês, além do que a gente já viu, e vai relembrar para vocês pontos que a gente já viu também em sala de aula. Então, vou deixar disponível o link, tá? Para vocês acessarem, e aí assistam essas videoaulas, porque vai ajudar vocês. E lembrando que na próxima aula a gente vai ter prova, e aí são os conteúdos das aulas 4, 5 e 6. Obrigada aí, né, a atenção de quem assistiu os vídeos e a gente se encontra na próxima semana.